Olá, amigos. Hoje eu quero falar um pouco sobre Tiago, onde ele tem uma epístola no livro do Novo Testamento, onde Tiago era um homem que se apresentava como servo de Deus. Ele era o irmão de Jesus e o líder da igreja em Jerusalém. Porém, Tiago não se ateve a títulos, mas sempre se apresentou humildemente e em sua carta como servo de Deus. Naquela época, servo era alguém que havia sido adquirido e pertencia a um senhor. Então, diante disso, Tiago se considerava escravo de Deus e do Senhor Jesus. Ele escreveu a epístola endereçada às 12 tribos, isto é, aos judeus convertidos que viviam fora da Palestina por causa das perseguições. Por serem novos no Evangelho, era necessário encorajá-los e instruí-los para que soubessem como agir diante das situações das provações. Então vamos falar sobre o capítulo 1, versículos 2 ao 4 da Epístola de Tiago, que diz assim: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui podemos tirar algumas lições desses versículos. A primeira seria na alegria nas tentações. Essas tentações se referem às perseguições e às provações por causa do Evangelho. Ou seja, são aquelas situações muito difíceis que testam a fé dos cristãos, sua capacidade de superação e seus preceitos morais e suas convicções. Tiago pede para considerarmos as provas como motivo de alegria por causa dos benefícios que essas experiências nos trazem. E aprendemos sempre de todas as formas. Temos aí diversas situações acontecendo ultimamente nas mídias e redes sociais por conta da censura. E tirando lição disso também nos tempos de hoje, naquela época como formação do caráter, maturidade espiritual e perseverança da fé. Isso traz um profundo aprendizado e é possível por meio de um relacionamento com Deus que nos dará a força necessária para ultrapassar as adversidades. Contudo, se não enfrentarmos as nossas dificuldades com a consciência de que vamos extrair valiosos aprendizados, elas se tornarão um fardo pesado e difícil de aguentar. Aqui menciona também no versículo 3 ali a prova da fé. Primeiramente devemos identificar o que são provações, pois quando sofremos as consequências de nossas más ações, não estamos sendo provados, e sim colhendo o resultado das nossas escolhas. As provações são permitidas por Deus para um determinado propósito, que não é castigar, mas sim nos beneficiar por meio do desenvolvimento da nossa fé. Então quando você ora pedindo, Deus me dê forças, me dê sabedorias, é nessas provações que Deus nos testa e fortalece a nossa fé. Mas se a gente fizer alguma coisa fora do propósito que Deus tem pra gente, sim, serão consequências. Elas se caracterizam principalmente nas perseguições que sofremos por causa da fé ou por qualquer outra situação injusta que possamos enfrentar. Também fala sobre a paciência no versículo 3. A prova da nossa fé produz paciência. Isso não significa uma aceitação passiva das circunstâncias, mas sim a capacidade da gente perseverar e de manter uma fé constante. O método que Deus usa para nos desenvolvermos a paciência são as tribulações, pois seguramente não vamos manifestar esse fruto com ensinamentos teóricos, e sim vivenciando situações adversas. No momento que a nossa fé é testada, a gente precisa resistir sem nos desviar dos princípios espirituais, pois nessas situações muitos desanimam e são reprovados. A paciência em meio às lutas demonstra a nossa confiança na palavra de Deus. Então sejamos firmes
naquilo que a gente escolheu, que é servir a Deus. No versículo 4 ele menciona perfeitos e completos. Somente Deus é perfeito, no entanto as suas perfeições morais devem ser implantadas em nós, a fim de avançarmos até alcançarmos uma vida de santidade perfeita e íntegra. A gente tem diversos versículos mencionando isso e diretamente sobre esse assunto em Mateus, capítulo 5, versículo 48. O caminho para a perfeição começa com a sinceridade em praticar o que é justo. Por isso, as tribulações e as provações são necessárias. Tudo que a gente vive tem um motivo, tem um porquê. Sempre tem um lado bom, independente das circunstâncias que a gente viva. Afinal, elas forjam o nosso caráter e nos ajudam a desenvolver a nossa fé e a nossa comunhão com o Altíssimo Deus. As palavras de Tiago, sem faltar coisa alguma, significam sem nenhuma deficiência moral. E é essa a ideia central dessa epístola. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, permita-nos termos alegria em qualquer circunstância que a gente viva, sendo elas boas ou ruins, fáceis ou difíceis, meu Deus. Que a gente passe no teste da provação da fé, mas que a gente tenha coragem em fazer aquilo que o Senhor está pedindo pra gente, que a gente tenha coragem em obedecer ao Senhor. E aquilo que a gente acha que é necessário na nossa vida, que a gente tenha paciência em aguardar o momento certo que o Senhor tem pra gente. Que a gente viva em perfeita comunhão contigo, que a nossa intimidade com o Senhor aumente gradativamente, meu Deus, e que a gente se fortaleça na fé. E que a gente tenha capacidade, a perfeição e saibamos ser completos na fé contigo, meu Deus, mesmo sendo falhos, errôneos, que a gente tenha essa direção vinda do Espírito Santo e a força necessária vindo do Senhor. Amém.